Ontem a apresentação foi muito legal. Abordei o tema do desacato, o controle da inconstitucionalidade dele e da inconvencionalidade. Aí que eu defini o que era desacato, fui lá no artigo 331 do Código Penal e fiz uma referência do desacato no Código Penal português, que eu acabei me referindo a ele como sendo injúria, calúnia, difamação, com a causa de aumento que há aqui em Portugal. No entanto, a professora, no debate, entendeu que seria referência a outro tipo penal, e aí foi interessante isso, para que a apresentação fosse nesse sentido. E aí eu abordei acerca daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça do, de forma isolada, que declarou inconvencional o delito de desacato. Falei também da mudança da jurisprudência do STJ, também em decorrência do ajuizamento de um habeas corpus, que a terceira sessão voltou a reafirmar que o desacato seria crime. E aí também falei do que seria o controle de inconvencionalidade e tal, abordando os principais aspectos da violação do Pacto de São José da Costa Rica, mais precisamente no artigo 13, que é a liberdade de expressão, e também no artigo 21, que seria a violação do princípio da igualdade. E aí eu abordei acerca da ação de descumprimento de preceito fundamental número 496, proposta pelo Conselho Federal da OAB, que, em suma, alega violação aos princípios da legalidade, do Estado Democrático de Direito, do princípio republicano, do princípio da liberdade de expressão escrito na Constituição Federal de 88. E, então, agora o panorama do desacato na jurisprudência brasileira é de que nós temos que ele ainda é crime, mas nós temos o questionamento da sua constitucionalidade por meio de uma ação de descumprimento do preceito fundamental proposta pelo Conselho Federal da OAB, que aguarda a apreciação de liminar pelo relator do Supremo Tribunal Federal. E aí foi interessante fazer uma análise do desacato nos códigos penais. Nós temos dois modelos da previsão do desacato, que é o modelo latino, que é a previsão expressa do crime de desacato no Código Penal de alguns países, como por exemplo Uruguai, Chile e Brasil. E já o modelo germânico é aquele em que o desacato não é previsto expressamente, mas a gente depende de outros tipos penais, como por exemplo em Portugal, na Bélgica, na França e na Itália. Então, o interessante da apresentação foi que eu abordei também dois casos emblemáticos da jurisprudência internacional de direitos humanos das Américas e 4 casos emblemáticos da Europa. No caso, eu abordei um caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Argentina, que foi o caso do seu Horácio, que foi um cidadão que foi acusado de desacato naquele país por ter chamado o ministro da Suprema Corte Argentina de asqueroso. E tal termo ele se utilizou e foi acusado foi condenado em todas as instâncias da Argentina, chegando o caso até a Corte Suprema, tendo mantido a condenação do seu Horácio. E aí, o mais interessante disso aí é que ele questionou tal fato na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fez um acordo com ele e o governo argentino, que culminou na revogação do artigo 244, que previa o desacato na Argentina. Quer dizer, a Argentina, de forma avançada, reconheceu a inconvencionalidade do delito de desacato. E, com consequência disso, o Horácio
Verbitsk, que é o nome dele, foi desfeita a condenação em seu desfavor. Então esse é o caso paradigmático da utilização do controle de convencionalidade na Argentina. E esse caso também deu origem ao caso do Chile, muito emblemático também, que é o caso Palamar Irbani versus Chile, que o seu Antônio Palamar Irbani era um funcionário das Forças Armadas do Chile, e ele publicou um livro chamado A Ética e Serviço de Inteligência. E nesse caso desse livro, foi considerado um livro que desacatou o governo chileno. E ele foi acusado de desacato, foi condenado a pena de prisão. E aí, tal fato foi questionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também posicionou no sentido que o desacato, nesse caso, foi utilizado para persecução penal de uma forma desproporcional e desnecessária, e que numa sociedade democrática como a que o Chile vive, foi considerado violador também do artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Então foi interessante falar esses dois casos da América do Sul para embasar o entendimento de que o delito de desacato, como já vem em reiterados posicionamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele é um delito inconvencional. Por quê? Porque ele viola a liberdade de expressão do indivíduo de criticar o poder público com as suas manifestações. E nesse caso, deveria ser extirpado, segundo a orientação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dos códigos penais dos países aderentes ao Pacto de São José da Costa Rica. Mas, para que fosse mais preciso aqui para a Europa, né, para Portugal, eu citei quatro casos emblemáticos da Corte Europeia de Direitos Humanos que demonstram um viés favorável à liberdade de expressão em 4 casos emblemáticos. O primeiro caso foi o caso The Sunday Times versus United Kingdom, que foi, ou seja, um jornal britânico contra a própria Inglaterra. Nesse caso, foi o seguinte: na década de nos anos de 58 e 61, foi uma indústria farmacêutica, bioquímica muito importante lá do Reino Unido, fabricou uma droga chamada talidomida, que era para aliviar, para sedativo principalmente para mulheres grávidas. Só que isso ocasionou diversas deformidades em vários fetos. Com isso, o jornal The Sunday Times publicou várias reportagens. No entanto, a reportagem que ele publicou foi a seguinte: que após um período foi feito um acordo de 3.250.000 libras esterlinas na época, para que as vítimas chegassem a um acordo com a indústria farmacêutica. No entanto, o jornal The Sunday Times entendeu que esse acordo seria uma afronta ao fato grave que ocorreu e criticou a decisão da justiça britânica. E aí esse fato foi subversivo à justiça britânica e o jornal foi acusado de desacato. E esse caso levou à condenação do jornal nas instâncias ordinárias britânicas, e o caso foi levado à Corte Europeia de Direitos Humanos. Chegando à Corte Europeia de Direitos Humanos, ela entendeu por bem que violaria o artigo 10, que é o correspondente ao artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. E nessa maneira foi desfeita a condenação em desfavor do jornal. Outro caso citado também da Europa foi o caso Lopes Gomes versus Portugal. O senhor Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva era um jornalista da época, do Jornal Público aqui de Portugal,
que publicou uma crítica ao senhor Silva Rezende, que seria candidato a prefeito de Lisboa. Críticas costumeiras de um jornalista criticando a política. Nesse caso, ele foi condenado por ele foi julgado por difamação, absolvido em primeira instância e condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. E tal sentença foi mantida pela Corte Constitucional Portuguesa, e aí ele resolveu levar o caso também, alegando a violação do artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que preceitua a liberdade de expressão. E a Corte, no mesmo sentido do caso britânico, considerou que as críticas dele estavam dentro da proporcionalidade e que ele deveria ser desfeita a condenação em relação a ele. E o que foi feito e foi restituir todos os valores pagos nas instâncias inferiores. Outro caso, o terceiro, citado da Europa, é o caso Otegi Mondragon versus Espanha. Nesse caso, o senhor Otegi Mondragon era um membro do País Basco e porta-voz, na verdade, do grupo parlamentar basco, e fez uma conferência de imprensa e criticou o rei da Espanha. Conseguiste dizer, com a seguinte frase: como alguém pode desejar tirar fotos hoje em Bilbao com o rei da Espanha, quando ele é o comandante supremo do exército espanhol, isto é, a pessoa que comanda torturadores, defende a tortura e impõe seu regime monárquico à nossa população através de tortura e violência. Quer dizer, ele fez uma crítica ao rei da Espanha e foi acusado também de ter cometido um crime de desacato contra a autoridade no Código Espanhol, equivalente ao Código Penal Espanhol. E aí foi condenado também nas instâncias inferiores, mantida a condenação até a última instância espanhola, e aí ele resolveu levar o caso também à Corte Europeia de Direitos Humanos, que no mesmo sentido da liberdade de expressão, entendeu que estava violado esse dispositivo e foi condenado o governo espanhol a restituir toda a condenação em desfavor dele. E por fim, eu citei o caso Sanoma Jutveres versus País Baixo, que é a Holanda. No caso, esse caso foi o seguinte: teve uma corrida proibida numa cidade próxima a Amsterdã. E aí a imprensa, esse veículo de imprensa, Outweek, resolveu cobrir esse evento, baseado que ele não divulgaria quem seriam os seus corredores. Só que nesse caso, um desses corredores ilegais parece que cometeu um crime suspeito de roubar itens dentro de um veículo, numa loja. E aí a polícia holandesa resolveu angariar a prova desse CD com essas imagens dentro do jornal. E aí ficou em xeque o quê? A liberdade de imprensa vezes a possibilidade da polícia holandesa investigar. E aí foi deferido pelo juiz e mantido nas instâncias holandesas a possibilidade de coleta dessa prova. E aí o veículo de imprensa não contente levou o caso à Corte Europeia de Direitos Humanos, que entendeu por bem que havia violação ao artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e decidiu que essa prova não poderia ser utilizada pela polícia. Então, o que a gente depreende dos casos da Corte Europeia? Que a liberdade de expressão lá, aliás, na Europa, é um direito muito caro e que merece a devida apreciação por parte dos governos que violam esse direito. Só que isso não é uma carta aberta para a violação à liberdade de expressão de qualquer forma pura e restrita, mas em cada caso concreto foi analisado de forma criteriosa e proporcional a essa violação. Então esses dois casos da Corte Interamericana, mais esses 4 da Europa, embasaram o entendimento de que o desacato seria um delito inconvencional e que deveria ser extirpado dos códigos penais respectivos. E aí, numa argumentação que vai além da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquele recurso especial 1.000.000
640.084 São Paulo, proposto pela Defensoria de São Paulo, a argumentação desse acórdão, eu entendi que na apresentação seria pobre de argumentos da dogmática penal. Por quê? Porque esse acórdão levou tão somente em consideração argumentos da inconvencionalidade do delito de desacato, quer dizer, que ele violaria tão somente o Pacto de São José da Costa Rica. Só que se esqueceu da dogmática penal, de que a análise da teoria do bem jurídico é de grande valia para acrescentar um argumento a mais nesse sentido. Por quê? Porque o delito de desacato, na verdade, seria deslegítima a sua previsão. Por quê? No nosso Código Penal, nós já temos a previsão no próprio Código Penal da calúnia, da injúria e da difamação de forma com causa de aumento do artigo 141, inciso 2º do Código Penal. Além do que, tais delitos necessitam da representação da autoridade pública que se sente ofendida. Então, portanto, nós temos um conflito aparente de normas entre o desacato, de um lado, mais a injúria, a difamação e a calúnia com causa de aumento de outro lado. E nesse sentido, seria deslegítima a punição pelo desacato pelo seguinte motivo. Como no Código Penal temos dois tipos penais que punem a violação do mesmo bem jurídico. E daí, levando-se em conta a teoria do bem jurídico de Figueiredo Dias, a gente chega à conclusão de que não seria legítima a permanência do desacato, porque ele previsto no capítulo dos crimes contra a administração pública, ele estaria ferindo tão somente o prestígio da função pública, mas a honra pessoal do funcionário público. E sendo que já há delitos nos crimes contra a honra específico para isso. Então, levando em consideração a inconvencionalidade mais esse argumento da teoria do bem jurídico, nós chegamos à conclusão de que realmente o delito de desacato não poderia subsistir. Porque, na verdade, pelo argumento da inconvencionalidade, porque coloca em desigualdade o funcionário público em relação ao cidadão comum, violando, portanto, a igualdade. Viola também a liberdade de expressão e, além de tudo, o argumento da teoria do bem jurídico, que nós temos já a punição específica da injúria, calúnia e difamação de forma com causa de aumento, e dessa maneira a punição pelo desacato seria desnecessária e deslegítima. E aí conclui-se, então, concluir a apresentação dizendo o seguinte: o tipo de desacato é ilegítimo, porque para a configuração dele necessita basicamente da ofensa à honra do funcionário público. Bem jurídico que já se encontra em outros tipos contra a honra, especialmente protegido pelo capítulo dos crimes contra a honra. E já tem, por exemplo, também a ação penal pública condicionada à representação por parte do funcionário público. E aí, punir o mero prestígio da administração pública consubstanciado na honra do funcionário público não pode assumir feição de um bem jurídico penal passivo de tutela penal. E aí, portanto, entendo acertada a decisão do Superior Tribunal de Justiça naquele recurso especial mencionado anteriormente, mas acrescentando a teoria do bem jurídico penal. E, para concluir, foi chegado à conclusão de que a referência correta em relação ao delito de desacato no Código Penal português seria o artigo 187 do Código Penal português, e não aquela referência que eu fiz sobre injúria, calúnia, difamação de forma com causa de aumento no Código Penal português. Porque o artigo 187 diz o seguinte: quem sem ter fundamento para em boa fé
os reputar verdadeiro, afirmar ou propalar fatos inverídicos capazes de ofender a credibilidade, o prestígio ou a confiança que sejam devidos ao organismo ou serviço que exerça autoridade pública, pessoas coletivas, instituição ou corporação, é punido com pena de prisão de 1 a 6 meses. Então, portanto, essas foram as minhas conclusões e também mencionei acerca de 2 projetos de lei que prevêem a extirpação do desacato no Código Penal brasileiro. E foi isso, basicamente, a apresentação. E era isso que eu tinha para dizer para todos vocês aí, de que a discussão do desacato é um tema muito importante, principalmente para a Defensoria Pública, porque essa questão da inconvencionalidade foi inclusive objeto de denúncia por parte da Defensoria Pública do Estado de São Paulo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violação, pelo Brasil ter violado o Pacto de São José da Costa Rica ao manter a vigência do desacato no nosso Código Penal. Em suma, era isso e um bom dia a todos vocês.